Saudações cristãs a todos aqueles que visitam este canal. Me chamo Marcos Lopes, seja bem-vindo ao canal Espada Triunfante. Diz a Bíblia Sagrada em Gênesis capítulo 18, versículo 25, parte C, diz o seguinte: não faria justiça o juiz de toda a terra? Não faria justiça o juiz de toda a terra? Esta é uma pergunta, que encontramos aqui em Êxodo capítulo 18, versículo 25. A disseminação de sites ateus sobre a internet, dentro da internet, é muito grande. Você vê aí mais e mais sites de agnósticos, de ateus, de pessoas contra o Deus bíblico, alegando que Deus é um Deus de injustiça, que pratica iniquidade, que pratica injustiça, que pratica pecado, porque exterminou os povos ali de Canaã. É muito frequente você ver esse tipo de declaração em sites, e também em vídeos, da YouTube, em outros canais também, de ateus militantes. Geralmente são ex-evangélicos, ex-protestantes, não todos, evidente, mas muitos deles se decepcionaram com igrejas, por exemplo, que participavam, eram de igrejas neopentecostais, aprenderam aquele falso evangelho, e aí depois acharam que o Deus bíblico é uma farsa, é um engodo, é uma mentira, que a fé cristã não passa de uma grande falácia. Mas a grande verdade é que a Bíblia Sagrada, eles nunca aprenderam nesses movimentos por qual eles passaram. A Bíblia diz também que Deus pratica e sempre praticará a justiça, mesmo que diante dos homens essa justiça pareça não existir. Os críticos também da Bíblia acusam que o massacre ali dos cananeus, de vidas inocentes e propriedades, não pode ser moralmente justificado. Parece contrário ao mandamento de Deus de não se matar seres humanos, conforme Êxodo capítulo 20, versículo 13. Qual seria a resposta apologética que você daria a uma pessoa que está te pressionando desta forma, ou querendo dizer que o Deus bíblico não existe, ele é uma farsa? Bem, a Bíblia ela mostra que os cananeus estavam bem longe de serem inocentes, conforme essas pessoas alegam. A descrição dos seus pecados é bem relatada, como por exemplo em Levítico, capítulo 18, versículo 25, que diz que eles praticavam todo tipo de abominações. E ainda Levítico capítulo 18, versículo 21 ao 26, você vai ver ali que ele sacrificava, inclusive, os seus filhos ao deus Moloque, aos falsos deuses. Ou seja, o seu paganismo chegou no extremo, entende? De sacrificar até os seus próprios filhos. Então, não eram tão inocentes assim essas pessoas que viviam lá em Canaã. Deus também mostra, a palavra de Deus nos mostra em Gênesis, capítulo 15, versículo 16, que Deus deu ao povo ali da Palestina mais de 400 anos para se arrependerem da sua iniquidade, mas eles não o fizeram, não quiseram se arrepender dos seus pecados, ok? Então o exército de Josué, ele foi um instrumento de julgamento para os povos cananeus, da mesma forma que Deus, mais tarde, iria usar ali exércitos pagãos para julgar o próprio povo de Israel. Ou seja, não houve injustiça da parte de Deus, porque o Deus que usou o exército de Israel para eliminar ali os povos que praticavam esses atos abomináveis, como por exemplo sacrificar os seus filhos a deuses falsos, da mesma sorte, eles por abandonarem os mandamentos de Deus também foram exterminados, não completamente, mas foram exterminados por povos pagãos e exércitos de povos que realmente não serviam a Deus. Então, nós vemos a justiça de Deus sendo realizada
em toda a Bíblia Sagrada, mesmo que os ateus se levantem, os neo-ateus se levantem dizendo que não há justiça da parte de Deus. Deus permite tirar as vidas humanas em alguns casos, como por exemplo a autodefesa, conforme Êxodo 22:2. Na questão de uma defesa própria e da sua família, você poderia tirar a vida de alguém, conforme Êxodo 22, versículo 2. Concernente Gênesis 9:6, também a Bíblia fala sobre a pena de morte, ok? Que era outro caso que poderia se tirar a vida de uma pessoa. E também em Gênesis capítulo 14, versículo 14 ao 20, nós vemos também que existia uma guerra santa, ou seja, uma guerra quando era travada pelo povo judeu. Primeiro o povo judeu deveria mandar alguém para informar que eles seriam exterminados se eles não quisessem abandonar as suas práticas. Como eles não queriam abandonar as suas práticas, a guerra era travada e por Deus era chamada de guerra justa, ok? Então as Escrituras apresentam que Deus é soberano sobre a vida. Basta você ler Deuteronômio capítulo 32, versículo 39, ou Jó capítulo 1, versículo 21, você vai ver que Deus é soberano em todos os sentidos e também sobre a vida humana. Ele pode ordenar o seu fim conforme a sua própria vontade, e o seu povo pode ter confiança total que as ações que este Deus, o Deus único, pratica, elas são boas. Ok? Então, quando pessoas alegam que Deus é injusto, Deus foi injusto concernente aos povos de Canaã, é porque eles não conseguem entender quem eram os povos de Canaã. Ok? Seria a mesma coisa que você tentar hoje converter o Estado Islâmico, né? O falecido lá, o Estado Islâmico, que foi aqueles militantes ultramuçulmanos radicais que matavam as pessoas, degolavam, tiravam a vida dos cristãos, sejam eles católicos, ortodoxos ou protestantes, tiravam a vida deles como se fossem baratas, matavam, exterminavam. Adiantava você chegar lá e dizer para o Estado Islâmico, olha, não façam isso, abandonem esse estilo de vida, e adiantava você tentar convertê-los? Não. Então, o que a Bíblia diz sobre essa questão do extermínio dos povos de Canaã? A Bíblia diz lá em Deuteronômio, capítulo 32, verso 4, que todos os seus caminhos são justiça, e ele é um Deus de fidelidade e não pratica injustiça. O seu ato é uma justiça divina que não pode ser comparado a uma guerra humana, por exemplo. Por quê? Porque uma guerra humana sempre tem injustiça. Sempre tem pessoas praticando injustiça. É por posse de terras, porque querem destruir mesmo outro povo e coisas desse gênero. Sempre são ações pecaminosas, ao contrário de Deus, tá? Que Deus, ele sim, é capaz de ler o coração das pessoas e sabe qual realmente as suas intenções. Por exemplo, quando Deus julgou as cidades de Sodoma e Gomorra, por exemplo, ele decidiu destruí-las, né, e poupou ali o seu fiel servo Abraão e Ló. Tá? Então, Abraão ele ficou preocupado se não seria uma injustiça da parte de Deus destruir aquelas cidades chamadas Sodoma e Gomorra. Né? Bem, será que Deus praticou injustiça ao destruir Sodoma e Gomorra? De modo que nós, quando recorremos à Bíblia Sagrada, nós percebemos que Deus fez justiça em Sodoma e Gomorra e que não seriam poupados aquelas pessoas porque não se encontravam ali pessoas justas, conforme Gênesis capítulo 18, versículo 20 ao 33. Ou seja, não tinha sequer ali um justo. Por isso, aquela cidade não seria poupada. Obviamente que Deus, então, ele leu o coração daquelas pessoas e viu que eram incorrigíveis, conforme 1 Crônicas, capítulo 28, versículo 9. Então, de modo similar, Deus julgou os povos de Canaã, tá? Com toda razão, e ordenou que fossem destruídos. Os cananeus eram bem conhecidos por sua crueldade,
né? E até mesmo queimavam crianças, como eu já disse, em rituais, né, aos seus deuses falsos. Tá? Isso você pode ler em 2 Reis, por exemplo, capítulo 16, versículo 3. E tem um registro de que eles sacrificavam os seus filhos para esses falsos deuses. Os cananeus também sabiam que o Deus da Bíblia havia ordenado que Israel tomasse posse da terra. Aqueles que decidiam permanecer e lutar contra os israelitas, eles estavam, na verdade, lutando contra o próprio Deus da Bíblia, né, que tinha dado provas incontestáveis de que Israel era o seu povo. Vale também lembrar de que Deus foi misericordioso com os cananeus, que abandonaram as suas práticas errôneas e pecaminosas e aceitaram o Deus da Bíblia. Um exemplo, por exemplo, seria a prostituta Raabe, com seus familiares que foram salvos. Tá? Além disso, os habitantes de uma cidade cananeia, de Gibeão, né, imploraram misericórdia, né, a ele e aos seus filhos, e também foram poupados, conforme nós vemos em Josué, capítulo 6, versículo 25, e Josué, capítulo 9, versículo 3, e do 24 ao 26. Bem, no caso então dos cananeus, era necessário o estabelecimento de uma nação e um sacerdócio santo, e teria que exterminar o paganismo naquelas terras, porque Israel iria se contaminar com as práticas que eram realizadas por aqueles povos pagãos. Se deixasse aqueles povos ali, Israel iria se contaminar. Deus, conhecendo tudo e todas as coisas, pediu realmente o extermínio dos povos cananeus diante das leis que eram expressadas. Se houvessem quem se arrependesse, conforme eu já expliquei aqui, as pessoas seriam poupadas. Bem, diante de um paganismo terrível que eles viviam, né, eles teriam que, então, exterminar o mal, ok? Bem, então, diante de tudo isto e diante do que nós conhecemos pela história que é relatada aqui no livro sagrado de Gênesis, né, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, nós vemos aqui um Deus que não comete erros, um Deus que não é injusto, um Deus que tinha uma nação escolhida e que decidiu fazer uma adoração verdadeira, que era no povo de Israel, no meio do povo de Israel. Portanto, essas alegações desses ateus são totalmente inconsistentes diante dos fatos que foram apresentados de uma maneira bem resumida. Existem muitos outros fatos que poderiam ser abordados aqui, mas de uma maneira bem resumida eu quis expor para vocês que Deus não foi injusto no massacre dos cananeus. Deixe seus comentários, se quiser se inscrever neste canal, seja bem-vindo, deixe seus likes e até o próximo vídeo. Fique na paz, Deus abençoe grandemente. Amém.